Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A ministração de hoje tem como tema a armadura de Deus, a abrangência total da oração. E a palavra de Deus nos diz em Efésios 6,18: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Até aí. Nenhum de nós terá êxito no combate espiritual sem a oração. Em Efésios, o apóstolo Paulo reiteradas vezes nos chama a atenção para a importância da oração. No capítulo 1, do versículo 15 ao 23, ele mostrou a intensidade das suas orações pelos crentes de Éfeso. Em Efésios 3, do versículo 14 ao 21, Paulo apresenta um quadro de si mesmo ajoelhado em oração diante do Pai Celeste. Ele ora para que os efésios sejam capacitados a cumprir a vontade de Deus. Em Efésios 6,18, como nós lemos agora há pouco, Paulo admoesta a orarmos em todo o tempo, ou em todas as ocasiões. Isso significa orar quando você está e quando você não está disposto. A primazia da oração deve estar bem firmada em nossa mente. Devemos orar com toda oração e súplica. Resistir em oração ao inimigo é algo que não usamos fazer tão frequentemente como deveríamos. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios 10, versículos 3 e 4. Josué e o povo de Israel obtiveram vitória sobre Jericó com fé e obediência à palavra do Senhor, vindo os muros a cair. Nem sequer uma pedra foi atirada. E é assim também que ocorre no combate espiritual. As fortificações intransponíveis desmoronam-se, reduzindo-se a cinzas diante do cristão que usa o poder divino das suas armas para demolir fortalezas. E como Israel, podemos depois atravessar os portões e saquear o território inimigo. Devemos orar no Espírito, o que não significa orar em línguas. As orações de Paulo em Efésios 1 e 3 eram no Espírito e não foram proferidas em línguas. Orar no Espírito significa orar em harmonia com o Espírito ou sob o controle do Espírito. Devemos pedir ao Espírito Santo que dirija a nossa oração e nos oriente para que oremos em harmonia com a sua vontade. Precisamos também rejeitar toda oração carnal. Tiago adverte: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Ainda devemos orar em harmonia com a verdade da palavra. A palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. E para isso, como diz a palavra em Efésios 3, 6, 18, e para isso vigiando. Essas palavras têm um tom militar. Transmitem a imagem de uma sentinela de plantão, guardando algo que precisa de proteção. No combate espiritual, o cristão deve estar de sentinela por meio da oração, cuidando de si mesmo, da família, da igreja e da obra do Senhor. No exército, alguém desempenha a função de sentinela para impedir o ataque imprevisto de inimigos ocultos. O Senhor Jesus empregou esse tipo de oração de combate. A Pedro, ele disse: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Lucas 22, o versículo 31 ao 32. Cristo estava vigiando por Pedro e pelos demais discípulos. É fácil ver o mesmo tipo de oração de sentinela em sua grande oração sacerdotal, em João 17. Não há nada de que Satanás mais gostaria do que prejudicar-nos.
Ele nos afligiria com enfermidades, infortúnios ou tribulações, se tivesse uma única oportunidade. Ao empregarmos a oração de combate protetora, podemos ficar atentos ao modo como o Senhor nos protege. A oração de combate deve ser por todos os santos. Em primeiro lugar, você é responsável por si mesmo. Cada cristão tem o cuidado de supervisionar a própria vida e serviço. O passo seguinte é a sua família. Ninguém vigiará em oração por sua família como você. Os círculos estendem-se até a igreja, aos seus dirigentes e todo o corpo de Cristo na terra. Cristo ordenou que os discípulos testemunhassem em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. A oração por todos os santos também vai tão longe quanto isso. Tem um panorama de responsabilidade que abrange o mundo todo. Em Efésios 6,18, vemos que a oração deve ser estendida a todos os santos. Nos versículos 19 e 20, nota-se que a oração de combate pode ser especificamente atendida à eficácia do nosso ministério. Paulo pede aos Efésios: e também orem por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, afirmando que a oração de combate aos crentes de Éfeso pode capacitá-lo a ter mais condições de propagar o Evangelho. Não precisamos orar apenas para pregar com intrepidez, mas também para que os ouvidos sejam abertos. A oração influi diretamente no modo como as pessoas ouvem a palavra. Ajuda a retirar a cegueira e a surdez espirituais que Satanás deseja perpetuar. Não há força nas mãos do homem tão eficaz e de tão longo alcance quanto a oração. Um homem de Deus pode praticamente transformar o mundo mediante suas orações, sem sair dos limites da sua própria casa. O poder invencível da oração não conhece limites. Orações hábeis obtêm resposta. Orações profundas fazem com que Deus influencie visivelmente os assuntos humanos. Atos 12 registra a prisão e o encarceramento de Pedro, ordenado por Herodes. Seu julgamento e provável execução já estavam marcados, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E essas orações fizeram com que Deus agisse. Um anjo deixou a glória do céu para intervir nos planos do inimigo. As correntes que prendiam Pedro aos soldados caíram, e a luz do céu encheu o cárcere. Quando se vestiu e seguiu o anjo, as sentinelas da prisão nem sequer viram Pedro. O portão de ferro trancado parecia estar vivo e abriu-se sob a ordem da realeza do céu. Solto e livre, Pedro dirigiu-se para a reunião de oração, em que os servos que oravam, estupefatos, testemunharam a resposta viva à sua súplica. A ação impressionante e visível de Deus, em resposta à oração intensa, despertou uma igreja e derrotou o inimigo. E assim também pode ser na nossa vida. Por isso, que nós, a cada dia, possamos intensificar a nossa oração. Por nós, pela nossa família, pela igreja, pelo corpo de Cristo, por todos os santos, como diz a palavra, em nome de Jesus. É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse dia de hoje nós te louvamos, te agradecemos, porque entregamos a Ti a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a Tua igreja, enfim, todos os santos, de perto, de longe, do Brasil e do mundo. E neste momento, sabemos que o Senhor está ouvindo o nosso pedido, a nossa súplica. Visita os que estão doentes nos hospitais, vai operando a cura, visita aqueles que estão presos nas prisões, vai libertando, vai fazendo um grande mover também nas famílias, restaurando os lares, os casamentos, os relacionamentos. E por isso, nesse dia que se chama hoje, nós entregamos a Ti todas essas súplicas e desde já agradecemos pela bênção, pela resposta, pela vitória e pelo milagre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.